alfa-stat e pH-stat. O que seria exatamente essas duas coisas das quais a gente vai falar agora? Toda vez que a gente vai trabalhar com hipotermia induzida, eu preciso ter um cuidado com o controle de gases desses pacientes. A gente sabe que quando eu aumento a temperatura desses pacientes, eu aumento a pressão parcial dos gases, tá? Então, se eu aumento a temperatura, a minha PaCO2 ela vai aumentar. Se eu diminuo a temperatura, a minha PaCO2 ela vai diminuir. Eu aumento a solubilidade do CO2 no gás. Então, pH-stat e alfa-stat basicamente são hipóteses nas quais eu vou estar trabalhando para o gerenciamento de gases nos pacientes sob hipotermia. Em especial, eu vou estar falando sobre o CO2. Vamos ver se a gente consegue explicar para diferenciar um pouquinho as teorias alfa-stat e pH-stat. Quando a gente coleta uma gasometria de um paciente, por exemplo, o meu paciente está aqui, a sua temperatura de sala a 35 graus. Então, eu coletei essa gasometria desse paciente a 35 graus, onde aqui ela saiu os resultados como uma PCO2 de 33, por exemplo. Quando essa gasometria vai para o laboratório, o gasômetro ele vai aquecer a amostra a 37 graus. Toda gasometria que vai para o laboratório, ela é aquecida a 37 graus. Então, essa amostra ela foi aquecida a 37 graus. Então, temperaturas maiores, pressões parciais maiores. Então, eu tenho aqui a 35 graus uma PCO2 de 33 e eu tenho a 37 graus uma PCO2 de 36. O que é a hipótese alfa-stat? Todos os pacientes, eu vou coletar minha gasometria na minha temperatura real de sala, a 35 graus. Essa gasometria ela vai para o laboratório e ela vai ser aquecida a 37 graus. E qual vai ser o valor que eu vou considerar? Eu vou considerar o valor da temperatura do paciente a 37 graus. Eu não vou considerar a temperatura real do paciente. Essa é a hipótese alfa-stat. Eu vou me guiar pelos valores da temperatura do paciente a 37 graus. Então, basicamente, o meu paciente está com 30 graus de temperatura. Eu vou coletar uma gasometria e eu estou usando a hipótese alfa-stat na minha condução. Meu paciente está com 30 graus, eu vou coletar a minha gasometria, vou mandar para o laboratório, ela vai aquecer a 37 graus e eu vou usar esses parâmetros como referência. E por que eu vou fazer isso? Né? Em teoria, isso seria mais fisiológico, eu tenho os parâmetros de referência para esses números aqui. Em teoria, eu consigo manter melhor o funcionamento enzimático, o funcionamento cardiovascular e neurológico. Qual o prejuízo disso aí? O prejuízo disso aí é que a 30 graus, veja, se a 35 graus a minha PCO2 é 33, a 30, essa minha PCO2 provavelmente vai ser em torno de 25. Então, qual vai ser o prejuízo de usar alfa-stat? É que, com uma PCO2 de 25, por exemplo, eu posso ter repercussão no sistema nervoso central. Eu posso ter alcalose respiratória. Por isso que eu não vou utilizar a hipótese alfa-stat nos pacientes nos quais eu vou estar utilizando hipotermia profunda. Né? Eu vou utilizar geralmente nas cirurgias cardíacas, onde eu vou utilizar ali 34 graus, né, 32 no máximo, mas geralmente fica ali em torno de 34 graus. Já a hipótese pH-stat, eu vou colocar o pH desse paciente em 7,4 e a PCO2 em 40. Ah, Diego, mas como é que eu vou fazer isso? Veja, na hipótese pH-stat, o pH do paciente ele é constante, ele vai ser 7,4 o tempo todo e o PCO2 em torno de 40. Isso ele não vai mudar, tá? Mas eu vou utilizar a temperatura real do paciente. Então, eu vou coletar uma gasometria do meu paciente a 30 graus, a minha PCO2 a 30 graus, por exemplo, vai estar em 25. Então, eu vou interpretar aquele valor de 25 da PCO2. E eu não quero que a minha PCO2 esteja em 40 e o meu pH em 7,4. Então, eu vou fornecer CO2 via circulação extracorpórea para esse paciente, para que a PCO2 dele chegue em 40. Então, na hipótese alfa-stat, a temperatura do meu paciente, por exemplo, é 35 graus, mas eu vou considerar os resultados da temperatura a 37. Na hipótese pH-stat, eu vou considerar a temperatura real do meu paciente, eu vou corrigir o PCO2 dele para 40 e o pH dele para 7,4.
De novo, Diego, qual a vantagem disso? Se eu tenho um paciente com hipotermia profunda, o meu paciente 25 graus com parada circulatória total, e esse paciente está com PCO2 de 25, lembrando que PCO2 é um dos principais fatores que regula a perfusão cerebral. Então, esse paciente ele pode fazer hipofluxo cerebral. Então, para cirurgias neurológicas, né, para pacientes que eu preciso preservar a vasculatura neurológica, eu vou utilizar a hipótese pH estático. Para pediatria, eu vou utilizar a hipótese pH estático. Para hipotermia profunda, eu vou utilizar a hipótese pH estático, porque eu não posso, numa hipotermia de 25 graus, aquecer a minha amostra a 37, ter um PCO2 de 36 e achar que isso é normal. E achar que a perfusão cerebral desse paciente está normal. Então, eu vou utilizar a hipótese pH estático, para que eu possa preservar a função neurológica desse paciente. Para concluir, a gente tem aqui mais uma vez uma imagem, a hipótese alfa estática e a hipótese pH estática, e ela vai estar basicamente relacionada aos pacientes que vão fazer procedimentos sob hipotermia, onde eu vou ter, em especial, a regulação do CO2. Então, eu vou ter aqui, para as cirurgias cardíacas, eu vou utilizar a hipótese alfa estática, basicamente. Para as cirurgias onde eu preciso preservar a função neurológica, eu vou utilizar a hipótese pH estático. E para as pediatrias, eu também vou utilizar a hipótese pH estático. Lembrando que, quando eu pego esses pacientes para utilizar a hipótese pH estático, e aí você me pergunta, por que eu vou estar utilizando a hipótese pH estático? Eu estou utilizando ali um paciente com hipotermia profunda, onde eu estou utilizando 25 graus de temperatura, para ter uma proteção neurológica, por exemplo, desse paciente. E aí, por que eu vou... Claro, se eu estou com CO2 baixo desse paciente, ele vai fazer hipofluxo cerebral. E por que eu vou dar CO2 a esse paciente? Eu vou dar CO2 para esse paciente por dois motivos. Eu vou dar CO2 para esse paciente porque eu vou vasodilatar as artérias para perfusão cerebral. E eu vou dar CO2 porque o que é que me diz o efeito Bohr? O efeito Bohr, ele me diz que a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ela é menor na acidose. Então, quando eu aumento o CO2 do paciente, eu libero mais CO2, mais oxigênio da hemoglobina. Eu melhoro a oxigenação daquela área. Então, por dois motivos eu dou CO2 a esse paciente. Eu vasodilato as artérias e eu diminuo a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, fazendo com que as áreas mais críticas, aquelas áreas que estão sofrendo, aquelas áreas que estão talvez fazendo hipofluxo, elas recebam mais sangue. E não só isso, elas recebam mais sangue com hemoglobinas com menor afinidade ao oxigênio. Ou seja, eu vou liberar mais oxigênio para esse paciente e eu vou melhorar aquelas áreas que talvez estejam sofrendo.